Meu nome é Marcelo, tenho 35 anos, e a história que vou contar aconteceu comigo há 16 anos. Na época, eu tinha apenas 19 anos, e morava em um sítio perto da cidade. Durante a semana, trabalhava sem parar, mas quando chegava o final de semana, eu e meus amigos, que também eram meus vizinhos, íamos para a cidade no sábado, normalmente para alguma festa. Saíamos de casa por volta das 6 da tarde e voltávamos entre 2 e 3 da manhã. Embora morássemos perto da cidade, sempre fazíamos o mesmo caminho, mesmo sabendo que havia um atalho que poderia nos poupar uns 15 minutos. Um dia, curioso, perguntei por que nunca pegávamos o caminho mais curto. Foi quando um dos meus amigos me falou sobre o menino que assobia. Eu fiquei confuso e perguntei: menino que assobia? O que é isso? Foi então que ele explicou que havia um boato de que quem pegava aquele atalho ouvia o som de um menino assobiando enquanto subia a trilha. O assobio parava assim que a subida terminava, mas o menino continuava seguindo a pessoa, e o mais assustador era que ninguém podia olhar para trás. Na verdade, ninguém tinha coragem de olhar, porque ninguém sabia como ele realmente era. Naquele momento, senti uma mistura de curiosidade e medo. Não sabia se acreditava naquela história, mas algo dentro de mim me deixou com uma vontade imensa de testar a trilha. Convenci meus amigos a passarmos por lá naquela noite. Eles também estavam curiosos, mas com uma condição: se ouvíssemos o tal assobio, ninguém, especialmente eu, poderia olhar para trás. Concordei, rindo, dizendo que seria fácil. Assim, começamos a caminhar pela trilha. Ao chegar na subida onde, supostamente, o menino aparecia, o clima ficou tenso, e o medo tomou conta de todos. O silêncio dominou o grupo enquanto avançávamos. E então, de repente, o som do assobio preencheu o ar. Naquele instante, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Olhar para trás não era uma opção, como se algo dentro de mim soubesse que não deveria fazer isso. No desespero, saímos correndo trilha acima, sem parar até chegar à cidade. Quando nos reunimos de novo, todos estavam pálidos, ofegantes, com os olhos arregalados. Tínhamos ouvido o assobio, e isso era real. Apesar do choque, decidimos tentar esquecer e aproveitar a festa. Por volta das 3 da manhã, era hora de voltar para casa. Paramos em frente à estrada que sempre usávamos, mas, de forma inesperada, sugeri que voltássemos pela trilha novamente. Talvez fosse apenas nossa imaginação da primeira vez, e eu sentia que precisava comprovar que não havia nada demais ali. Apesar do medo, todos concordaram, e seguimos pelo mesmo caminho. Assim que começamos a descer a trilha, o medo já dominava todos nós. E, mais uma vez, o som do assobio ecoou ao nosso redor. Meus amigos, tomados pelo pânico, saíram correndo, mas dessa vez eu resolvi agir de forma diferente. Precisava entender o que estava acontecendo, precisava ver com meus próprios olhos. Continuei caminhando devagar, e o assobio me acompanhava, como uma presença invisível, mas constante. Sabia que o menino estava lá, bem atrás de mim. Foi então que decidi me virar rapidamente. O que vi me deixou completamente paralisado. O menino estava ali, bem diante de mim. Sua pele era escura, seus olhos pareciam vazios, e ele estava completamente nu. Fiquei imóvel, incapaz de reagir, enquanto ele me olhava com seus olhos vermelhos e arregalados. De repente, ele assobiou novamente, e o som gelou meu sangue. Tomado pelo pânico, agi impulsivamente, dei um tapa em seu rosto, como se isso pudesse afastá-lo. Naquele exato momento, perdi o movimento do braço que havia usado para tocá-lo. Não conseguia mexê-lo de forma alguma. O pânico tomou conta de mim, e corri o mais rápido que pude. Quando olhei para trás de novo, o menino já havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Cheguei à casa dos meus amigos em estado de choque, pedindo ajuda. Expliquei o que tinha acontecido, que o menino era real e que eu o havia tocado. Agora, meu braço estava paralisado. Um dos meus amigos olhou atentamente e percebeu que meu braço estava completamente branco. O sangue havia parado de circular. Tentamos de tudo para restabelecer a circulação no meu braço, fazendo alguns exercícios. Aos poucos, o movimento voltou,
e todos ficaram impressionados com o que tinha acontecido. Foi nesse momento que tive certeza de que não se tratava de algo comum. Aquilo era, sem dúvida, sobrenatural. Talvez o menino, em outra circunstância, fosse apenas uma criança que precisasse de ajuda, mas o que aconteceu naquela noite era estranho demais para ser explicado de maneira simples. Já se passaram 16 anos desde aquele episódio, e até hoje meu braço não consegue ficar muito tempo em uma posição só, pois o sangue começa a parar de circular novamente. No entanto, essa não foi a pior sequela. O que mais me perturba é a memória daquele assobio constante, junto à imagem assustadora do menino, que ainda me assombra até hoje. Essa foi a minha história.